Sejam todos bem-vindos ao canal Geek FM e nesse vídeo a gente vai ver um pouco do que aconteceu no episódio 6 de WandaVision. E olha, foi muito bom mesmo. Então vamos dar uma olhada. Bom, como a gente viu no episódio 5, o Mercúrio ele simplesmente apareceu ali na realidade e daí no episódio 6 a gente já começa com ele totalmente integrado, parece que ele sempre esteve ali. E a gente tem aquela abertura antiga, só que como a gente está tendo o avanço do tempo nos episódios, ela está um pouco mais moderna. E uma coisa muito interessante desse episódio, que não tinha acontecido ainda, é que o Tommy e o Billy, eles que estão fazendo a filmagem. É como se eles estivessem fazendo um tipo de vlog, um tipo de blog. E eu achei muito interessante isso, quer dizer que o tempo realmente está passando e agora são eles que estão tomando conta dali. A gente vê também no começo que o Visão ele vai trabalhar e ele vai ajudar os outros residentes a cuidar da segurança, né? Porque vai estar todo mundo se divertindo e provavelmente ninguém vai ligar para a segurança do local. E ele fala para a Wanda que ele vai, a Wanda fica meio brava, meio triste com ele, mas ele vai. Depois do Visão ter falado que ele ia trabalhar, a gente vê a parte de fora, o que está acontecendo naquele acampamento da Sword. E a gente vê que tá tendo muita briga lá, porque tanto a Darcy quanto a Mônica e o Wu, eles ficaram bravos com o diretor de ele ter mandado um míssil, porque para eles aquilo era uma missão de reconhecimento, para saber o que está acontecendo lá dentro. E o cara vai e manda um míssil dentro do drone. Então eles ficaram totalmente bravos e o diretor simplesmente pegou, mandou algemar eles e mandar embora. Só que felizmente eles conseguiram fugir, eles conseguiram combater aqueles que estavam levando eles para fora e se infiltraram dentro do acampamento novamente. Daí a gente volta pro Rex, que é a dimensão da Wanda, e vê que eles já estão no Halloween, já tá lá o Mercúrio. E eu gostei muito do visual do Mercúrio, que ele tá bem parecido com os quadrinhos, né? Com o cabelo pra cima, aquela roupa azul com um raio branco no meio. Eu achei muito legal, ficou muito legal o visual dele. E a gente vê que eles estão no Halloween, estão se divertindo. O Mercúrio tá pregando umas peças, né, nas pessoas, tá ajudando as crianças a roubar todos os doces. E a Wanda, ela vai falar com o Herb. O Herb fala que o Visão não estava de trabalho, que ele não estava ali. E a Wanda acha muito estranho isso, porque ele tinha falado que ele ia trabalhar. E daí a gente pula para a visão do Visão. E que é muito interessante que ele fugiu, ele simplesmente começou a andar pela cidade e ver o que estava acontecendo nos outros locais. E a gente acaba descobrindo, depois que a Darcy começa a mexer no computador, que eles se infiltraram lá dentro, começaram a mexer nas coisas, né, para saber o que eles sabiam que eles não sabiam. E eles percebem que em volta da cidade só o centro está se movendo. As outras pessoas em volta não estão se movendo, estão simplesmente paradas. E daí a gente vê o Visão passando por essas pessoas, vendo que elas estão paradas. Eu achei muito triste essa parte, porque havia aquela mulher, né, que ela vai prender a roupa no varal, que a gente viu em vários trailers. Eu achei muito triste, porque essa mulher, enquanto ela dá um bug, ela fica repetindo a mesma ação e não completa, ela começa a chorar, começa a escorrer uma lágrima pelo olho dela, porque deve ser horrível, né? Deve ser horrível o que a Wanda tá fazendo com eles. Deve ser horrível o que a Wanda tá fazendo com eles, né? De eles simplesmente estarem ali, mas não estarem, serem apenas personagens. Deve ser totalmente horrível. E a gente vê essa mulher chorando, que eu achei uma cena muito triste. Daí o Visão continua se movendo, né? Porque não tem muito o que ele fazer nessa situação. E ele encontra um carro parado. E quando ele vê, é a Agnes. A Agnes está simplesmente parada no volante sem fazer nada. E ele rela o dedo na cabeça dela, né? Como ele fez com o Norm. E ela volta para si. É quem realmente ela é. E daí a gente vê que ela reconhece ele, fala que ele é um Vingador. E ele não sabe, simplesmente não sabe o que são os Vingadores. Porque, como a gente viu no episódio 5, ele não sabe quem ele é. Ele não lembra do que aconteceu antes do Rex. E a Agnes, pra mim, nessa cena, pareceu muito doida. Parece que ela simplesmente enlouqueceu dentro dessa realidade, né? De não poder fazer nada. E daí o Visão volta ela pro personagem e ela simplesmente sai e o Visão ele sobe. Ele começa a voar pra ver a cidade. Porque até então
Ele só estava lá na vidinha dele, não vendo nada, ele não tinha pensado. E os outros lugares? E tudo que está acontecendo em volta? Ele não tinha pensado em nada disso. E daí ele sobe e vê que apenas uma parte no centro está iluminada. E apenas ali tem movimentos, tem pessoas se movimentando. E toda uma imensa parte em volta, simplesmente não acontece nada. As pessoas simplesmente ficam lá paradas, sem poder viver. E daí ele decide que ele tem que alterar isso, ele tem que mudar isso, que isso não pode ficar assim. E ele se move e vai até a barreira. Daí depois do Visão ter ido até a barreira, a gente muda e vai para a visão da Wanda. E a gente vê que o Mercúrio que ela tá testando o Mercúrio. Ela tá fazendo perguntas sobre a infância, as coisas que eles fizeram, o orfanato, como é que era. Ela tá testando, né? É o que eu faria na posição dela, porque o irmão morto dela simplesmente apareceu e ela tem que testar, né? Pra saber se realmente é ele. E ele testa e ele passa nos testes. Ela até acha estranho, mas beleza. Ele realmente sabe o que aconteceu. E daí o Mercúrio começa, eu achei muito estranho essa parte, ele começa a espremer a Wanda para saber como é que isso aconteceu, como é que essa realidade aconteceu, o que está acontecendo ali. Ele começa a tentar explorar os poderes da Wanda, saber como é que ela tem os poderes, como é que ela consegue, sabe, fazer essa realidade. Eu achei muito estranho o Mercúrio ter essa curiosidade, sabe? Eu não teria, eu tô morto e daí eu revivo. E daí eu vou ficar curioso como é que a realidade ali tá normal. Eu perguntaria pra ela como é que eu tô vivo, né? Eu achei muito estranho isso. Daí ela dá uma desconversada e continua a cena. Daí a gente vê que os filhos dela ganharam os poderes, né? Como a gente sabe nos quadrinhos, o Tom e o Billy, eles têm poderes. O Tommy tem poder de super velocidade igual ao tio. E o Billy, ele tem poderes iguais ao da Wanda. São meio que magias. Então, os dois têm poderes e eles manifestam os poderes nesse episódio. Daí, depois que mostram os poderes deles, né? Volta pro Visão. E a gente vê que ele tá saindo da barreira. E parece que as pessoas da SWORD já sabiam que ele ia sair. Eu achei muito estranho isso de eles simplesmente agirem normalmente. Ah, tá saindo Visão lá, beleza. Mas é muito estranho, né? Eles ficaram tão entusiasmados quando a Wanda saiu. Qual que é a diferença da Wanda pro Visão? E daí, enquanto o Visão saiu, eles se reuniram ali, igual fizeram com a Wanda, né? Ficaram olhando. E o Visão, quando ele sai, ele pede ajuda. Porque ele está sendo desmontado. A realidade está simplesmente puxando ele de volta, por partes. Não puxou por inteiro. Tá quebrando ele, desmontando ele e trazendo de volta. E ele pede ajuda, só que eles simplesmente ficam olhando. E a Darcy, ela sai do esconderijo, né, que eles estavam escondidos, e vê que... E pede para ajudar ele, pede para que eles ajudem o Visão, que ele tá morrendo. E daí a gente muda para a visão do Billy, que é um dos filhos da Wanda, que é o que tem os poderes de magia. E a gente vê que ele tá vendo o Visão e ele foi atrás da Wanda para pedir ajuda para a mãe porque o pai estava morrendo. E daí o Mercúrio, ele faz um comentário muito estranho, né? Ele fala, irmã, não se preocupe, porque o marido que já está morto não vai precisar morrer de novo. Não tem como ele morrer de novo. E é muito esquisito isso, né? De o próprio irmão falar isso para a irmã. Eu, pelo menos, achei estranho. E daí a Wanda vê que o Visão saiu da realidade e ela simplesmente expande. Ela faz a magia dela e simplesmente expande a realidade dela. E o Wu e a Mônica que estavam saindo, eles saíram para encontrar a amiga que ia dar para eles o caminhão que eles iam conseguir entrar dentro da realidade. E eles veem que a realidade está expandindo. Eles aceleram e tentam ir e todo mundo começa a fugir daquele acampamento da SWORD, só que eles não conseguem. Inclusive a Darcy, que estava algemada num carro, ela entra dentro da realidade, mas não é mostrada. E o episódio acaba dessa maneira, com a Wanda expandindo a realidade, mas ela expandiu muito, ela expandiu quase tudo que ela já tinha expandido. Acaba com o episódio com a Wanda expandindo o lugar e antes ela havia atacado o Mercúrio, depois que ele fala a frase de que um marido que já está morto não tem como morrer de novo, ela simplesmente ataca ele e nocauteia ele. E daí o episódio acaba assim com o Rex se expandindo.
E agora eu gostaria de fazer uma teoria, né? Eu sei que essa teoria já foi muitas vezes feita em vários lugares, mas eu acho que a série está consolidando essa teoria, tá passando de teoria para realidade, de que o Mercúrio talvez seja o Mefisto. Houveram 3 partes muito estranhas. A primeira parte, no começo, em que o Mercúrio ele fala que ele pode ser, na ausência do Visão, ele pode ser a figura paterna das crianças. E a gente sabe que nos quadrinhos, o Billy e o Tommy são feitos da energia do Mefisto. Então eu achei muito estranho, talvez fosse uma referência de o Mefisto ser o pai, né? Porque se saiu a energia dele, então provavelmente ele tem uma parte no gene das crianças. Então eu achei muito estranho. Outra parte que foi muito estranha é a parte que ele começa a perguntar sobre os poderes, perguntar como é que ela fez aquela realidade, como é que ela controla aquilo, como se ele quisesse descobrir para copiar, como se ele quisesse repetir isso, fazer a mesma coisa que a Wanda fez, só que provavelmente no mundo inteiro. Então eu achei muito estranho. E a última parte, e para mim a mais estranha, é quando ele fala, uma simples frase parece, né? Que o marido morto não pode morrer de novo. Eu penso assim, eu se fosse irmão da Wanda, tendo irmãs, eu nunca falaria isso para minha irmã, sabendo que ela ama o Visão, eu nunca falaria, o marido morto não tem como morrer de novo. Eu nunca falaria isso. Então, isso mostra que não é o Mercúrio. Para mim, isso mostra que não é o Mercúrio. Talvez tivesse a probabilidade de ser o Mercúrio em outro corpo, a consciência do Mercúrio em outro corpo, mas para mim não é. Para mim não é porque eu acho que alguém que se sacrifica por alguém que nem conhece, igual o Mercúrio fez em Vingadores a Era de Ultron, nunca iria zoar uma realidade, dar risada, porque ele, quando a Wanda pergunta para ele se ele acha que aquilo tá errado, ele fala, não, isso daí é da hora. Ele deu risada da realidade, de tudo que a Wanda tá fazendo. Eu acho que ele nunca acharia isso correto, ele nunca acharia isso normal. Então essa é uma teoria que eu tenho de que realmente o Mercúrio é o Mephisto, de que pode estar nos próximos episódios, pode ser que isso seja consolidado e seja mostrado talvez um visual concreto do Mephisto, né? Que a gente sabe que o Mephisto tem aquele visual todo estranho e pode ser que ele troque dessa aparência de Mercúrio para um visual de Mephisto. Bom, então foi isso. Essa foi a análise do episódio 6. E pra mim foi um episódio muito bom. Eu ainda acho que o 5 foi melhor que o 6. Mas caso você discorde da minha opinião, comenta aí embaixo. Aproveita e dá um like se você puder. E se inscreve no canal porque toda semana eu vou fazer um vídeo de análise dos episódios de WandaVision. Então obrigado, valeu!